Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Estas são as palavras de Jesus Cristo em Mateus 22:37. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração. Falaremos um pouco mais sobre esse assunto aqui neste vídeo. Exatamente como Jesus Cristo, ele sempre amou, respeitou e santificou o nome de seu Pai e como ele quer que nós, sendo seus seguidores, também façamos o mesmo. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, na versão em hebraico, ficou registrado assim: Vaiomer lo Yeshua, Terá et Yehová, Elohecha, Beval levavecha. Então, eu não sou ainda muito bom em hebraico, estou começando a aprender, mas aqui Jesus Cristo também disse para amarmos a Jeová, nosso Deus, de todo o coração. É interessante que outra Bíblia, a Poliglota de Nuremberg, de 1599, composta em 12 idiomas, colocando ali em hebraico também, Yehová Elohecha, quer dizer, devemos amar Jeová, nosso Deus. E interessante que em português, a tradução do Novo Mundo, da Bíblia Sagrada, que é a versão que as testemunhas de Jeová usam, faz questão de registrar, então, essa menção de Jesus Cristo. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma e de toda a sua mente. Ele está citando exatamente um mandamento lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Se a gente fosse consultar a Bíblia de Genebra, tem Lord thy God, quer dizer, o Senhor teu Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma Bíblia indica que está citando Deuteronômio 6,5. Jesus está citando essas palavras. Vamos dar uma olhadinha nessas palavras de Deuteronômio 6,5, então? Aqui eu trouxe uma Bíblia em latim, já no versículo 4, aquelas palavras muito conhecidas. Audi Israel, Jeová Deus, noster Jeová, unos est. Itac diliges, Jeová Deum, tum ex toto corde tu, e ex toto animo tu, e ex tutis viribus tuis. Sim, esse texto de Deuteronômio é também muito conhecido, né? Escuta, Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. E aí, seguindo as palavras, né? Tens de adorar Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Pois bem, essas palavras de Jesus Cristo também foram traduzidas em outras versões, exatamente em Mateus 22:37, porque às vezes as pessoas pensam que foi uma tradução indevida das testemunhas de Jeová. Mas muitos eruditos, inclusive de diversas religiões, eles também, ao estudarem, eles entenderam que essas palavras, mencionando o nome de Deus diretamente, Jeová, deveriam constar ali no texto de Mateus, porque Jesus estava citando as Escrituras lá do Antigo Testamento. E consta lá o nome divino, Jeová, teu Deus. Aqui também temos outra versão aí de 1863, na qual o autor também coloca: tens de adorar Jeová teu Deus. A gente vê em inglês, né? Jehovah thy God. E de todo o teu heart, coração, soul and mind. Então, aqui também nessa versão em inglês, os estudiosos entenderam que deveria preservar o nome divino, mesmo dentro do Novo Testamento, né? Afinal de contas, é o que Jesus deseja, que nós amemos Jeová, nosso Deus, de todo o coração e de toda a nossa alma. Então, devemos atender essa palavra de Jesus Cristo, esse ensinamento dele, como sendo o nosso líder, o nosso rei e também o nosso caminho que nos leva até o Pai, né? Esse ensinamento de Jesus é para chegarmos até o Pai, para adorarmos o nosso Pai, o nosso Deus, de todo o coração. Ainda trouxe aqui para vocês um exemplar de um trecho de uma Bíblia em francês, na qual consta também lá em Mateus 22:37, o tetragrama no lugar onde se menciona o nome de Jeová Deus. Já em 1661, já comentei aqui no canal, que os índios que falavam algonquino,
no qual o pastor Elliot fazia a instrução deles, isso nos Estados Unidos, ele fez uma tradução da Bíblia para esse povo também poder ler na língua deles. E aqui no texto de Mateus 22, 37, também ele fez questão de colocar aqui Jeová, para que também se soubesse que é o Deus que temos que amar de coração, assim como Jesus Cristo quer e disse, né? Uma curiosidade é que o próprio Jesus Cristo, ao conversar, dar testemunho às pessoas aqui na Terra, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E exatamente o nome de Jesus Cristo, ele traz também esse louvor ao nome do Pai. Mas como assim? Como é que o nome de Jesus Cristo já glorifica, já aponta um louvor para o seu Pai? Bem, é que no hebraico, o nome divino, o nome de Deus é Yehová. E o nome do Filho, nosso Senhor, é Yeshua. Então, Yehová é o nome do Pai, e Yeshua, o nome do Filho. E Yehová, traduzido para o português, Jeová. E Yeshua, traduzido para o português, nós temos hoje Jesus. E o nome de Jesus significa Jeová é salvação. Isso mesmo. O nome Jesus significa Jeová é salvação. Por isso que Jesus Cristo apontou lá em João 8:26, ele disse: aquele que me enviou é verdadeiro. Outro detalhe que talvez você já tenha percebido é que no início do nome do Filho tem uma parte do nome do Pai. Ie, Yehová. Ie, Yeshua. Pois é. Jeová. Jesus. Essa pequena parte Ie, no hebraico, mostrando aí o nome do Pai, Yehová. Yeshua, que é o Filho. Então, para traduzir para o português, Jeová, Jesus. Então, no nome do Filho também tem uma parte do nome do Pai. E já sabemos que Jesus significa Jeová é salvação. Sim, Jesus Cristo disse que tornou conhecido o nome do seu Pai. É claro que para tornar conhecido o nome do Pai, ele precisava falar, vocalizar o nome do seu Pai. E pelo menos textualmente nós temos evidências de que Jesus fez isso dentro dos evangelhos 23 vezes. É claro que Jesus falou o nome do seu Pai em outras ocasiões que não temos registro, mas pelo menos registrado nós temos 23 vezes. E você pode conferir isso nas diversas Bíblias que tem o Novo Testamento em hebraico, tá? Inclusive aqui no canal já temos vídeos publicados sobre isso para nos ajudar nesse sentido. Então, as testemunhas de Jeová, elas olham para os ensinamentos de Jesus Cristo como seu líder e fazem questão de fazer o seu melhor para honrar, para adorar o nome do Pai, para tornar conhecido o nome do Pai. Sim, por exemplo, lá em 1963, dessa publicação, esse livro Santificado Seja o Teu Nome, ele já trazia ali no capítulo 2, por exemplo, todo dedicado ao nome divino. E comentando o texto de Gênesis 2:4, lá na página 16, ele traz que foi uma providência muito boa que Jeová Deus colocou já no início da Bíblia o seu nome. Sim, a gente consegue olhar aqui no manuscrito bíblico em hebraico e ver o nome divino, Yehová Elohim. Jeová Deus, quando ele criou ali Eretz, a terra, Verra Shammai, os céus. Então, Jeová Deus, o Criador do céu e da terra. Ali em Gênesis 2:4, aparece pela primeira vez o nome de Deus, Yehová Elohim. E aqui é um manuscrito que é do ano 1000 depois de Cristo. Bem, a publicação comenta que o fato de, desde aquele início, Jeová Deus, já colocar o seu nome ali, já era muito importante para todos nós. Inclusive, nas palavras do próprio livro, diz assim: quão cogitativo e previdente foi então que ele assinasse na conclusão do registro da criação, em Gênesis 2:4, como Javé Elohim ou Jeová Deus. Assim, quando ouvimos este nome pessoal, não confundimos com qualquer outro suposto Deus. Pensamos apenas no Criador do céu e da terra, o Criador da humanidade. Então, essa publicação traz aqui o nome Jeová Deus como
nós reconhecendo aqui no Brasil, né, as pessoas que falam português, como sendo o criador da humanidade. E veja que já naquela época, as testemunhas de Jeová não obrigavam as pessoas a pronunciar apenas Jeová. Não, nós reconhecemos que outros falam também Javé, né? E, inclusive, disponibilizamos assim na publicação, porque nós respeitamos também aqueles que escolhem outra pronúncia, outra vocalização. Nós não estamos aqui com o propósito de obrigar as pessoas. Na verdade, é o amor que elas sentem, é o conhecimento que elas têm, que pode fazer com que elas adorem a Jeová Deus de coração. Ainda continuando mostrando os esforços que nós, testemunhas de Jeová, temos empregado para santificar o nome de Deus, essa mesma publicação ainda trazia um esclarecimento na página 17. Toda pessoa gosta que o seu nome não só seja tratado com devido respeito, mas também seja pronunciado corretamente. E aplica o seguinte: por séculos tem havido um grande debate sobre a pronúncia correta do nome pessoal do Criador. Alguns tradutores modernos da Bíblia o escrevem Yahvé ou Javé como sendo o mais aproximado da pronúncia correta. Entretanto, Jeová é a forma popular de pronunciá-lo em português. Então, a publicação ela não deprecia o nome divino em português, Jeová. Ela reconhece que as pessoas já sabem que essa palavra se refere a Deus, ao Criador, e mostra total respeito, então, por essa forma em língua portuguesa, respeitando, claro, as outras vocalizações. Agora, ela reconhece também que há um grande debate. E aí, nesse livro, ele traz também o que outros autores acham, pessoas, inclusive, que criticam o nome divino, acham, e aí coloca a opinião deles, desses críticos também, para mostrar o grande debate que existe. Mas, de qualquer modo, mesmo reconhecendo que há muita discussão entre especialistas, no final, essa publicação traz o seguinte: o comitê que produziu a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras teve, portanto, justas razões para apresentar pelo menos 237 vezes o nome pessoal de Deus, na sua tradução inglesa das Escrituras gregas. Estas vezes, junto com as outras 6.962 na tradução das Escrituras hebraicas, fazem um total de 7.199 vezes que Jeová ocorre nessa tradução da inteira Bíblia Sagrada. Que belo esforço, então, essa comissão fez, hein? De colocar o nome divino tanto no texto hebraico como no Novo Testamento. Pois é. Aí ela reconhece que o grande Criador do Universo e da Bíblia Sagrada não se deixou ficar sem nome nas páginas do seu livro. A sua Bíblia pode ser chamada corretamente de o livro do seu nome, do nome de Deus, porque agora consta lá, né? Familiarizando-nos com o seu conteúdo, familiarizamos-nos com ele, podemos aprender porque e como ele santificará o seu santo nome e o que este significa quanto às bênçãos eternas, se nós honrarmos, temermos, amarmos e invocarmos o seu santo nome. Então veja que aqui a publicação trata com respeito o nome divino, o nome de Jeová, inclusive restaurando em toda a Bíblia. Claro que nós queremos levar uma vida de uma forma que mostre que estamos seguindo Jesus Cristo e adorando a Jeová Deus. E é exatamente esse o incentivo que essa publicação faz. Agora, lembra que eu comentei que ela traz um debate sobre os críticos e algumas opiniões que eles trazem sobre o nome divino? Pois é, de fato, apesar dessas críticas, nós, testemunhas de Jeová, temos feito nossa parte para tornar o nome divino ainda mais conhecido. Agora, em 2015, fizemos uma tradução ainda melhor, que é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Lá mostra várias razões por que o nome de Deus tem que ser restaurado dentro do texto bíblico. É uma demonstração de grande respeito ao dono da Bíblia. Ora, Jeová Deus é o dono da Bíblia e ele colocou o seu nome lá no texto bíblico
escrito nos manuscritos, e agora também na nossa Bíblia nós distribuímos gratuitamente para que todas as pessoas conheçam ainda melhor o nome de Deus e sua grande personalidade, os seus atos maravilhosos. Assim, é claro que vamos admirar o nosso Pai, o nosso Deus Jeová. E além do mais, essa nova versão, ela traz um apêndice com várias partes que inclusive nos ajudam a entender por que o nome divino foi restaurado no Antigo Testamento, aquele tanto de vezes, e no Novo Testamento também, e como outros tradutores, outras traduções da Bíblia, outras obras de referência também apoiam que o nome divino esteja no Novo Testamento. Inclusive, nesse apêndice que a gente está mostrando aqui, C4, lá tem muitas Bíblias que trazem o nome divino no Novo Testamento. Dê uma olhada. Cada J desse é o nome de uma Bíblia, referenciado o nome do autor, o ano de publicação, e que eles colocaram o nome divino no Novo Testamento. Veja que é J300, ou seja, são 300 versões que também reconheceram que era necessário restaurar o nome divino. Só um apêndice como esse já mostra o grande respeito que as testemunhas de Jeová sempre tiveram pelo nome divino. E é claro que você também pode ter a mesma atitude. Já mostramos aqui em diversos momentos que manuscritos muito antigos, de diversas datas, eles trazem em hebraico o nome divino Yehová. Claro, mais tarde em português foi traduzido corretamente como Jeová. Então, o nome divino Yehová é legítimo dentro do hebraico e dentro das escrituras, e a sua tradução também é legítima. Inclusive, muitas pessoas, ao lerem obras de referência, elas vão ser informadas de que o nome de Deus está misturado com a palavra, com as vogais de Adonai. Essa mistura é também chamada de hibridismo, ou o nome híbrido, quer dizer, misturou as vogais de Adonai com o tetragrama. Mas é claro que isso não é verdade. Já fizemos vários vídeos aqui sobre isso, não é? O nome divino, as vogais E, O e A. E a palavra Adonai, as vogais são A, O e A. Então é diferente. E-O-A é diferente de A-O-A. Além disso, Yehová, com essas vogais, há diversas obras atestando que é genuíno, que não tem mistura com Adonai. Inclusive, esse rabino e gramático Jacob Batrak diz o seguinte: as vogais E, O e A, Sheva, Roland, Kamatz, de Yehová, não são as vogais do título Adonai. Não são, mas elas pertencem especificamente ao nome único, somente. Não há uma única vogal sequer aqui que seja proveniente ou que permaneça de uma referência ao título Adonai, ou até mesmo indique isso. Com essas vogais, os sacerdotes no templo costumavam invocar o nome único e explícito da maneira como está escrito. Ele diz isso no seu livro Tadalut Inshadal, em 1890. Nós temos esse livro aqui para mostrar para vocês, e se vocês quiserem, nós vamos deixar na descrição aí, quem quiser consultar. Esse é o livro que ele vem mostrando aqui, ó, Yehová como sendo genuíno o nome de Deus e trazendo várias referências, então, que não tem mistura com a palavra Adonai, com o título Adonai, tá bom? Então, nós já buscamos nos esforçar aqui, trazer esclarecimento de uma forma que você se sinta seguro, esclarecido, bem informado sobre o nome de Deus. E é isso que as testemunhas de Jeová têm feito. Elas seguem o exemplo de Jesus. E elas ensinam sobre o Pai Jeová, inclusive esclarecendo essas dúvidas. O nome divino, Yehová, ele é legítimo sim. Não está misturado com as letras de Adonai. Segundo, o nome divino, Yehová, encontra-se nos manuscritos bíblicos, desde os anos 800 depois de Cristo.
bem diferente do que a literatura acadêmica diz, que é do ano 1100. Terceiro, o nome de Jeová Deus merece honra e respeito. Então, temos esclarecido esses pontos, inclusive aqui no nosso canal também. Você pode, se desejar, rever os vídeos que temos publicado sobre esses temas, sobre esse assunto. São vídeos técnicos, são vídeos também que mostram manuscritos bíblicos, mostram a língua hebraica e pontos históricos que ajudam a esclarecer mais a respeito do nome divino. Agora, só para finalizar esse vídeo, gostaria de dividir com vocês aqui as fontes que nós consultamos, né? Essa é uma versão literal do Novo Testamento de Hermann Fetter. Ele também tinha conhecimento de grego, tá? Inclusive lançou uma coleção de estudo de grego. Mas no Novo Testamento ele restaura sim o nome Jeová, sempre que possível, dentro do seu texto, da sua versão, que foi produzida em 1863. A gente também quer que vocês visualizem aqui essa obra de 1537, a Torá do Messias. Veja, ela está hospedada aqui, exatamente o trecho que nós dividimos com vocês, de Mateus 22, 37 em diante. Ainda outras obras de referência nós vamos colocar aqui na descrição. O propósito desse vídeo é que todos nós, como cristãos, continuemos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, para que nós possamos adorar o nosso Pai, o nosso Deus, Jeová, de todo o nosso coração. Muito obrigado por você ter ficado aqui junto conosco. Espero que esse assunto tenha fortalecido a sua fé. Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.